Olá, a gente está aqui no Momento Podcast Empreende Brasil com o Leonardo. Ele veio conversar um pouquinho com a gente. Eu queria que você contasse o que você faz. Perfeito, Ana. Boa tarde, obrigado pelo convite. Hoje nós, a Anxor Brasil, nós tiramos a questão da perda de venda do empreendedor, questão de volume de atendimento do WhatsApp, e a gente consegue centralizar isso tudo no único canal de atendimento, já com CRM e tudo mais. Então, independente do canal de comunicação que a empresa tenha, a gente consegue descentralizar isso, tendo controle, atendimento, tempo de resposta, tudo mais, e trazendo gestão, principalmente para o empreendedor. Eu sabia que eu trabalhei 8 anos com comercial de uma empresa, né? E a gente teve muita dificuldade com CRM Caramba, de fazer e implementar. Sabe que hoje eu saí, né? Ela é minha cunhada, eu saí da empresa, mas eu sei que ela tem muito interesse em fazer essa questão vamos do conversar com ela. CRM, implementar. A gente comprou até uma plataforma, mas a gente não se adaptou. O robô era muito robô, ficava uma coisa muito distante do cliente. Como que você faz para que não gera esse distanciamento do cliente com a Primeiro ponto, a empresa. questão que normalmente o pessoal tem o WhatsApp utilizando e um sistema de CRM. E aí eu tenho a conversação e o CRM em outra tela, não vou alimentar o CRM, eu não vou responder no WhatsApp, então a gente consegue ter isso tudo numa única tela. A pessoa conversa e já consegue mover as etapas do CRM, preencher os dados necessários. Então já facilita a questão do funcionário ter a utilização. Esse é um ponto. O segundo ponto é o quê? Eu não entrego um robô pronto lá e vida que segue. A gente realmente conversa com o empreendedor, entende a real necessidade dele, a gente monta a estrutura, alinha com ele, faz um teste, valida, é nessa maneira que você quer, que você busca. Tempo de demora de resposta até a gente valida com ele. E aí, justamente validando essa questão bem detalhada e unificada para aquele cliente, a gente entrega assim a operação rodando. Além do chatbot, que era essa questão bem distante, Isso. a gente consegue colocar a inteligência artificial para fazer essa tratativa também. Então ela teria essa comunicação mais ampla, mais aberta, fazendo a entrega diretamente para o setor desejado e tudo mais. E aí é onde a gente consegue ter desde um cliente com 2, 3 funcionários até clientes com mais de 800 funcionários, utilizando a mesma plataforma e a mesma estrutura. Como que é o nome da tua empresa? Anxor, Anxor. ANXOR. Ah, é daqui de Floripa? Somos de Joinville e temos Joinville. escritório em Montes Claros também. E é a primeira vez que você veio ao Empreende Primeira Brasil? vez no Empreende Brasil, muito contente, trazendo bastante contato, dentro do que a gente esperava, mas bastante calor, principalmente do pessoal na conversa ali, bem agradável. E qual que é a importância que você acha que é de você estar num ambiente assim tão importante, com tantas conexões importantes? Acho que principalmente essa última parte que você falou, que é as conexões importantes, né? Eu vejo que é um meio que a gente não conseguiria se não estivesse aqui, justamente pelo volume de pessoa e o certo nível de pessoa que está aqui dentro, né? Que procura justamente pelos expositores de alto nível que estão aqui também, e fazer parte disso mostra que a gente está no caminho certo e também a questão de necessidade dessas conexões para mostrar o nosso potencial. E quando você pensa num espaço como esse de podcast, mídias sociais, qual que é a importância de um espaço assim para o seu trabalho? Eu vejo que é muito necessário isso, justamente para que hoje, quando se fala de gestão de atendimento, sistema omnichannel, multicanais, vem justamente essa visão. Um robô que vai atender mal, alguma questão assim, por péssimas experiências que já tenham tido. E esse momento é essencial para que a gente possa falar da nossa empresa e justamente o nosso diferencial. Além do suporte, é essa questão de conversar muito bem com o cliente antes de entregar um projeto. Então a gente tem uma boa conversa, um bom desenho de projeto, estrutura, revalida com o cliente para daí treinar toda a equipe dele, colocar a operação rodando, para trazer uma boa experiência tanto para ele quanto para os funcionários. Que querendo ou não, muita empresa, às vezes o dono tem medo de forçar algo no funcionário e acaba não colocando uma estrutura nova pela curva de aprendizagem, vai gerar um certo estresse. Então, quando a gente consegue colocar tudo isso na mesa e deixar claro para todos que é uma melhoria para a empresa e, consequentemente, se for um setor de vendas, vai aumentar a receita, comissão, tudo mais, aí eles acabam abraçando a ideia do projeto e aceitam até esse desafio de colocar um sistema novo na empresa e o resultado vem. É nítido essa questão de resultado que acaba. Sabe, vou fazer um desafio com você. Pode mandar. Você tá falando aqui, na minha cabeça tá vindo o dia que eu conversei com um cara de vendas do CRM que a gente comprou na empresa, né? E eu senti uma diferença tão grande, tão distante da pessoa que vende para a pessoa que implementa. É uma
totalmente diferente essa conexão, né? As pessoas, elas não falavam a mesma língua. E o impacto que isso tem na hora de a gente implementar o serviço. Porque quem vende tem uma ideia, né? Claro. E a gente espera, quando a gente compra, que na implementação a gente consiga colocar em prática aquilo que a gente comprou na venda, né? Porque a venda ela é Sim. muito isso que você está trazendo, né? Se você fosse quebrar a minha objeção como cliente, que já tem uma experiência negativa com o CRM, como você faria? Hoje a nossa implementação é feita por um vendedor. Justamente toda a estruturação tem a equipe de desenvolvimento e que faz essa implementação, mas quem vai treinar a sua equipe é um vendedor. E normalmente quem cuidou da sua carteira no ato da venda, o closer ali que seria, ele cuida da sua implementação. Para ter uma ideia hoje, se tiver de 3 a 15 funcionários, para eu treinar desde a direção até a ponta do atendimento, em 3 horas toda a tua equipe está treinada e utilizando o sistema. É algo simples e prático. Então, por isso que a gente consegue fazer que até mesmo o próprio vendedor, que escutou na minúcia o detalhe, criou aquele elo de relacionamento com você, é ele que vai estar lá, pegando na tua mão, você vai clicar aqui, ali você vai fazer isso, aqui você tira esse relatório, aqui você consegue ter essa visão, e justamente assim, não, mas não foi isso que eu pedi. Peraí, vamos revalidar, eu estava com você? Como assim não foi? Então, até por isso, foi até uma maneira que a gente conseguiu fazer com que o vendedor, ele se envolva nessa questão da implementação e repasse as informações Senão corretas. ele só vende, né? Justamente. E querendo ou não, é ele que vai estar lá implementando. Não vai ser só a comissão dele está atrelada à boa implementação. E foi uma maneira que a Ah, gente conseguiu executar muito bem com isso. ah, que legal, porque quando a gente pensa na questão da psicologia, né, da motivação para a gente ter ali a vontade de fazer as coisas, como ele vai receber a recompensa só no final, ele tem um bom Justamente. desempenho em todo o processo, né? Justamente. Então a gente faz esse processo ali de pelo menos 4 semanas da implementação, depois já está tudo pronto, do qual o vendedor acompanha diariamente, a cada 3 dias, a cada 5, até fechar as semanas. E aí justamente está rodando perfeito, não teve problema. Conversamos com a Ana, a Maria, enfim, quem estiver à frente do projeto, está tudo bem, ficou alguma dúvida, realmente está tudo perfeito da maneira que você imaginava com o que a gente tinha desenhado. Ok, a gente segue para o passo. Se não tiver, temos a equipe de CX, temos a equipe de supervisão, vai avaliar ali se ficou algum ponto, se foi algum detalhe do vendedor de desenvolvimento, justamente porque o cliente está contratando e aguarda alguma coisa. A gente vai entregar isso. Esse é o ponto chave. Então até foi o detalhe que a gente conseguiu quebrar essa questão, até mesmo assim, eu já tive um sistema desse, não funciona para mim. Explica, qual foi o problema? Foi suporte? Vamos falar sobre suporte. Foi implementação? Vamos falar sobre implementação. E aí é o ponto-chave que a gente está conseguindo conquistar bastante coisa. Ai, que legal. Você tem algum dado estatístico pensando no antes e depois da sua implementação? O quanto que, pensando no dinheiro na mesa, né? O Vou dar quanto que as 2 pessoas... exemplos. Primeiro exemplo, uma empresa de Joinville, eles tinham 6 vendedores. Venda de mais de 1 milhão por dia, Qual que era o ramo? ramo de impressoras. Tá? E colocando o sistema no primeiro mês, 4 vendedores foram desligados porque ele viu que 4 vendedores não tinham volume. Eles estavam ali, eles tinham um ticket alto de venda, mas eles não tinham volume de atendimento. E quando viam as conversas, não eram conversas rasas, não eram conversas com clientes, era mais com fornecedores por aproximação, por questão de amizade, não de trabalho mesmo. E aí ele viu que tinha 2 pessoas que entregavam mais de 85% do faturamento dele no primeiro mês. Então, só o fato da gestão do atendimento, ele viu isso. O outro, do ramo fitness, ele tinha 3 vendedores e ele viu que os 3 vendedores, aí ele teve uma ideia de volume, cara, eles não dão conta e não tem como dar conta do volume que eu tenho a partir do sistema. Tempo de resposta, quantos leads entravam por dia, porque até então era só o WhatsApp. E aí, quando ele validou quanto a isso, ele chegou a ter essa noção ali e contratou 4 vendedores no primeiro mês. No segundo mês foi mais 2, só para cuidar do pós-vendas, que até então eram só essas 2 pessoas. E assim, falando em números, esse primeiro, que tinha uma receita ali, venda de 1 milhão dia praticamente, com 6 vendedores, teve a mesma receita, reduzindo 4 vendedores. Então, questão de ponta final, a conta dele já ficou bem mais positiva, Ganhou mais e gastou menos, né? com o mesmo resultado, Uhum. né? E aí, justamente, o outro que é do ramo fitness, presta consultoria, bastante coisa assim, o deles, se não me engano, duplicou, triplicou até do que eles conseguiram com a quantidade de atendimento. Como são eventos e tudo mais, então eles conseguiram aumentar muito mais o volume de atendimento deles, ainda do que eles já tinham de alta e não conseguiam atender, e fizeram 3, 4 eventos ao ano, estavam fazendo 7, 8 eventos ali também.
Esse tipo de ferramenta também dá para ver quem que faz mais corpo mole e quem não faz, Esse é o né? ponto-chave. Então, Hum. justamente, você consegue ter aquela questão de quem realmente está com você e quem, que também não está errado, só está ali por uma passagem e vida que segue. Mas, para o empreendedor, que tempo é dinheiro, literalmente, ele tem ciência de quem realmente quer trabalhar, quem realmente quer fazer acontecer e quem só está ocupando algum espaço ali. O que que você acha que diferencia quem vai alcançar, voar longe nos próximos anos? O que que você acha que tem que ter de habilidade ou de soft skill? Eu acho que o primeiro ponto, a gente está indo para um meio muito de inteligência artificial, porém, eu tenho que entender de pessoas. Se eu não entender de pessoas, eu posso ter a melhor ferramenta, que eu não vou conseguir sair para lugar nenhum e vou estagnar. Eu posso ter uma ascensão rápida, mas eu vou cair muito rápido também. A partir do momento que eu entendo de pessoas e justamente essa questão de, como eu te falei, entenda o cliente, entenda o lead, se ele já teve uma experiência, qual foi o ponto gatilho que está afetando. Não adianta eu criar, não, comigo é diferente. Tá, mas por que vai ser diferente? Eu te mostro, mostro na prática, trago um cliente que teve algum ponto específico justamente para conquistar esse lead, ou seja, pela questão de pessoas. Ganhei a confiança dele, tenho esse respeito e ele acompanha no dia a dia que isso se mantém, é o essencial. Então, vejo que a gestão de pessoas é o ponto-chave. Quanto mais digital a gente fica, mais a gente precisa de pessoas que entendam de pessoas. E Então, quando você, ferramentas vão por elas mesmas. Né? pensando que você faz um trabalho onde tem muita gente envolvida, né? Como que você cuida da sua saúde mental e da saúde mental do seu time? Hoje a gente tem alguns desafios, até com o time, especificamente de uma competição saudável Ai, que legal! e Desafio? desafios de dias ativos de academia, o esporte que alguém faça. A gente cria ali uma competição mesmo diária, um provocando o outro. Oh, hoje eu fui, você não foi. Justamente para estimular e ao final do mês a gente acaba colocando alguma premiação, seja um suplemento, seja um mês de academia, alguma coisa assim, porque teve maior frequência e acaba criando esse elo e trazendo essa importância do que é a atividade física, principalmente, não só para o corpo, mas sim para a cabeça, acaba agregando bastante, até porque o nosso dia é muito estressante. Eu sou triatleta amador, então os sócios também Legal. são esportistas, ciclistas de ultradistância, fazem academia e jiu-jitsu, então a gente já vê como isso é bom para nós. Então a ideia é estimular ainda mais o time para que continue melhor o dia a dia para a gente atender os clientes. Muito Uma bom. coisa agrega a outra. Deixa um recado para a galera que está te ouvindo. Perfeito. Pessoal, a Anxor, a gente tem revolucionado essa questão do atendimento, de melhorar a qualidade do lead, o acompanhamento, essa gestão e tudo mais. Principalmente no suporte ao cliente. É o ponto-chave que a gente tem visto que está muito fraco no mercado e é onde a gente está forçando bastante e conseguindo criar um elo muito importante com os clientes. Deixa tuas redes. Com certeza, eu vou deixar direto da Anxor, então. O Instagram é Anxor Brasil, ANXOR Brasil. Diretamente lá consegue contato direto com a nossa equipe e ali a gente já consegue alinhar tudo mais, tirar qualquer dúvida e até mesmo marcar uma demonstração, seja de inteligência artificial, chatbot e tudo isso que eu falei para ti. Até se quiser marcar um treino, a gente consegue marcar por lá também. O Ai, pessoal gosta bastante. que legal. Prazer te conhecer. Muito bom. Obrigada. Obrigado.